Bom dia! Bom dia, Que bom falar com você novamente, Felipe. tudo bem? Tudo ótimo, né? Nós precisamos cada vez mais acreditar que o dia de hoje é o melhor dia, né, Felipe? Tomara que seja. Estamos quase na metade dele, já tá bom. Tá bom. Eu vou abrir o espaço agora para que você possa dar um bom dia aí a todos os ouvintes, né, da Himalaia FM, o pessoal que acompanha via Instagram e também no nosso aplicativo, os profissionais da saúde, seus colegas de trabalho, enfim. Tempo é seu, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, cidade. Bom dia, principalmente, de novo, os colegas de trabalho que estão transitando, que estão circulando no meio dessa loucura toda. Felipe, acredito eu que você já tem a informação da nossa comunidade, porque no nosso último bate-papo, a situação da nossa comunidade ainda estava estável, né? Nós estávamos ilhados aqui, mas estável. Mas agora tem essa informação nova, vou abrir espaço para que você fale sobre esse novo cenário aqui da nossa comunidade. Durante essa semana que passou, eu me ausentei fisicamente aí da cidade. E continuei com o trabalho remoto. Foi uma semana bastante cansativa, porque a procura por atendimento aumentou, minha agenda aumentou, novos entraves em muitas situações de emergência que já aconteciam antes na cidade, e agora a gente está tendo que calcular tudo com mais tensão, né, com essa tensão que a pandemia traz, de como que a gente vai trabalhar nesse momento. E, por isso, eu acabei não sentindo muito na pele essa semana aí com vocês. Mas, na verdade, a gente já tinha até conversado sobre isso, que a situação do contágio e a situação do número de casos não estava podendo ser clara para nós pelo início do trabalho com os testes que não tinha ainda acontecido. E aconteceu, né? E a gente já tinha uma previsão de que poderiam haver casos em Serra pela lógica da pandemia, né? Pela lógica que a gente observa desde Wuhan, na China, que foi o ponto onde tudo começou, até a transmissão acontecer no Brasil e como a transmissão acontece no Brasil, como a transmissão aconteceu nas grandes cidades. E, portanto, obviamente que a gente, com essa responsabilidade de cuidar da vida das pessoas, já pensava, né? Só que o teste é a prova definitiva de que a doença está presente na comunidade e isso começou a acontecer. O impacto, no entanto, dessa notícia é que eu acredito que tenha sido essa semana, tenha tornado essa semana mais pesada, né? As pessoas começaram a olhar para esses resultados, né, nossos e a sofrer esses impactos. E aí eu acho que isso tornou a semana bem, bem difícil. Eu estou olhando para a minha cara no vídeo e notando um certo abatimento, assim, isso reflete na vida de todos nós. A gente tem andado bastante ansioso, os trabalhadores têm andado bastante ansiosos, então as coisas estão difíceis de segurar, né? É, na nossa comunidade, para nós que estamos aqui, né, nesse contato direto, a grande preocupação ainda, Felipe, É. é porque, por mais que existe o decreto municipal, onde já se tornou, né, obrigatório o uso de máscara em vias públicas, no Sim. comércio, no ônibus, né? Houve uma flexibilização aí do ônibus Serra na noite, de Serra, até mesmo para evitar aquele acúmulo, né, de pessoas em Aham. determinados horários. É tanto que eu Sim. acho que agora atendeu essa demanda, mas eu que ando, né, na comunidade o tempo todo, Sim. observo que as pessoas ainda, parece que ainda não caiu a ficha ainda, né? Sim. Aham. Ainda tem aquela resistência, né? Anda muito com a máscara no queixo. Você vê grande parte da população com a máscara, mas no queixo. Aham.
A máscara é um acessório, um dispositivo muito difícil de ser usado, é incômodo, né? E quando a gente não tem a disposição assim, né, física, emocional, racional de usar a máscara, isso fica difícil. Então, as medidas que a gente tem, gente, de prevenção a uma doença tão facilmente transmissível, tão minuciosa, né? As medidas que a gente tem de prevenção são muito finas também. E se a gente não tiver essa fineza, a gente se contagia e transmite, né? Se contagiar com o vírus, com o coronavírus, não é um problema de quem se contagia. Se contagiar é um problema comunitário. Se você começa a transmitir o vírus, você espalha o vírus para todos. Então não é só problema seu. Igual eu já ouvi muita gente dizendo, né? Se eu ficar doente, problema meu. Nem vai ser problema seu. Se você fica doente hoje na rede de saúde que nos dá suporte, você vai ter um problema político, um problema de dimensões estruturais, um problema de gestão, de saúde, de vidas, de leitos ocupados, né? Teoflotone foi anunciada numa reportagem que eu vi na semana anterior. Não sei se isso já até... Né, como a 8ª cidade com o sistema de saúde prestes a colapsar ou colapsando, né? Assim, ou seja, os leitos acabando e tudo mais. A gente sabe como que é o suporte à nossa região, né? Os pacientes de Serra sabem, né? As pessoas recorrem muito à saúde em Serra. Existem muitas doenças em Serra, doenças crônicas, né? Doenças que acompanham o sujeito durante décadas de sua vida. Então o cara vai à secretaria, põe dentro de um carro, leva para Teoflotone, né? Então a gente sabe como é esse fluxo. E a gente sabe que mesmo para as outras enfermidades que a gente tinha, a gente não tem uma estrutura na nossa região, né? Então, sabendo disso, quanto mais a gente sabe disso, mais eu achava que a gente tinha condição de pensar na pandemia por aqui, porque as coisas estão aí. Agora, o que eu queria destacar hoje, Luiz, é justamente assim, essa dificuldade, sabe, que você também começou dando abertura, porque assim, essa dificuldade é uma dificuldade que antes de eu falar dela, eu vou dar um bom dia para a Sara Regina, nossa agente comunitária de saúde, deu bom dia para a gente aí. E é uma pessoa cujo trabalho é muito exemplar para a gente e está enfrentando essa situação no corpo dos ACS, né? E é bom que ela esteja aí participando, ouvindo e interagindo com a gente também. Pode nos dizer, pode nos informar e nos falar do que ela sente aí para que todo mundo compreenda a nossa situação de trabalhadores da saúde. Então, essa dificuldade que eu estava mencionando, ela é muito séria e ela é muito emocional. Ela está ligada aos avatares aí das pessoas, aí, aquilo que está dentro delas, aquilo que a gente tem dificuldade enquanto sociedade aqui na nossa região. Então, as pessoas estão nas ruas. Ontem eu tive que sair obrigatoriamente para resolver uma situação de correio, de documento, e foi muito difícil. Eu moro a menos de 100 passos do correio de Nanuque, e foram os 100 passos mais difíceis, assim, porque as filas estavam gigantes nas lojas, o consumo está acelerado, parece que as pessoas acumularam isso para quando começa a abrir-se, e foi muito difícil de ver isso, porque a gente que está tomando cuidado está cedendo muito, está se sacrificando muito, né, distanciando de tudo para poder manter esse isolamento, e é difícil ver as pessoas descumprindo isso. Então, assim, eu quero dizer que estou nitidamente abatido, assim, minha cara já está mostrando. Eu acho que está difícil de conciliar as coisas. Eu esperava que a notificação de casos em Serra dos Aimorés começasse e que essa notificação produzisse muitos efeitos mesmo, inclusive efeitos de um certo desespero, né, que eu queria pontuar aqui também, efeitos ruins. Logo que a Secretaria emitiu a nota, foram divulgadas fotos de supostas pessoas doentes. Isso é uma situação muito complicada, né? Isso é uma situação criminosa. A Secretaria se posicionou,
pedindo às pessoas que não fizessem isso, né? E aí eu fico imaginando, se toda essa prevenção que você conta aí, né, que vê que está falhando, está nesse pé, né, por que o desespero depois? A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, a gente sabe que a gente está passando por uma doença infecciosa, muito fácil de se pegar, né? A gente sabe que existem mortes por essa doença, não é uma doença simples, é uma doença desconhecida. A gente sabe disso tudo. Então, a grande questão que se desenha para a gente, por quê? Né? Por que a gente não se previne? Por que a gente nega? Por que a gente está aí com dificuldade de manter as pessoas em casa? O que acontece? Para onde vocês acham que a gente tem que direcionar essa questão? Assim, para dentro das casas? O que está acontecendo? O que já acontecia nos lares? Por que as pessoas não estão suportando o isolamento? Ou qual que é a relação das pessoas com essa coisa de comércio, né? Porque as filas das lojas em Nanuque maiores são de lojas de eletrodomésticos e das lojas que a gente tem produtos importados. A gente tem 2 lojas na cidade, 3 lojas grandes de produtos importados, de bugigangas, utilidades / inutilidades e tal, e são os locais com maior aglomeração de pessoas. As lojas estão segurando as pessoas na porta para fazer uma entrada controlada, mas a fila é gigante na calçada, né? Não tem distanciamento, e enfim, me pergunto assim, né, o que as pessoas estão procurando, por que elas estão consumindo tanto nesse momento, por que a gente tem uma verba emergencial, né? A gente tem um benefício criado com luta, né? Criado com luta no Congresso, no Senado, com muita luta, batalhado para que de R$ 200 passasse a 600, e a gente tem as pessoas consumindo, né? Inutilidades, desimportâncias. É muito difícil você julgar quais as necessidades das pessoas, né? É muito difícil você dizer que as pessoas estão na rua porque não respeitam ou não têm necessidade de estar ali. Mas qual a necessidade, então? Né? Qual é o desejo das pessoas de estarem circulando ali? Será que isso vem de uma angústia? Será que consumir nesse momento é uma forma de negar as coisas, de negar essa realidade? Por que negar essa realidade? Então são questões que a gente precisa muito tratar, né, para que a gente entenda o que está acontecendo. E o que eu observei aqui, Felipe, que logo após comunicado, né, aqui no nosso município, que nós já tínhamos 2 casos testados e positivos, que mais tarde se tornou 4. Até ontem, né? Até ontem são 4. Isso, até ontem. Mas o que eu observei é que as pessoas elas se interessaram mais, focaram as energias mais em querer saber quem são e começou a fazer várias especulações, do que falar assim, ei, temos 4 casos agora, nós precisamos redobrar aí os cuidados. Porque eu acredito que, no primeiro momento, assim, não, já que nós temos 4 casos aí, para que não aconteça agora a contaminação comunitária, é necessário agora a gente se recolher, a gente ficar mais calma, a gente usar máscara, tomar todos esses cuidados. Não. A comunidade agora ela focou em querer saber de qualquer jeito, de qualquer maneira, quem são esses 4 casos, por que isso e por que aquilo, e parou de se preocupar em se cuidar. Sim. Eu acho que isso é um fenômeno psicológico muito... Hoje eu fiquei pensando de dar algumas explicações do ponto de vista técnico, né, da minha profissão, da minha escuta, dos meus estudos, né, assim, assumir mais esse lugar para a população, de dizer assim, a Sara comentou que essa negação é muito presente, é muito complicado para mudar. E essa negação é o que leva o sujeito às crises, né? É uma negação da realidade. Nenhum de nós está imune, para usar uma palavra da vez, a essa negação. A gente nega aquilo que nos traz angústia, né? E uma pandemia, socialmente a gente pode supor que ela traz uma angústia da morte, né? Ó, tem um carro de velório passando aqui, ó. Nota de falecimento, Então a gente está falando disso
E é engraçado porque esse mecanismo do anúncio, né? Vocês estão ouvindo aí? Está vazando o áudio. Esse mecanismo de anunciar a morte e de procurar aqueles que estão doentes especificamente. E eu vi um print muito violento, muito criminoso, assim, dizendo, olha, esta pessoa aqui é ela que está com Covid, cuidado. Sabe, para além das consequências que isso tem para o sujeito que está com a imagem exposta ali, a gente precisa pensar, então, em que movimento é esse, sabe? E isso realmente, como a Sara diz, assim, que é complicado para mudar, quando as pessoas dizem isso por aqui, eu entendo que elas estão se referindo a uma coisa que já é muito estabelecida, né? Já é muito cultural. Me estranha muito, sempre me estranhou muito esse costume de mandar foto de acidente, né? De mandar de ir lá e tal. Outro dia a gente acompanhei um acidente na estrada de umas pessoas que bateram e a reação das pessoas para ver isso é muito imediata, né? Uma curiosidade muito grande. E eu acho que isso tem a ver com um fenômeno que eu ia dizer chamado projeção. Projeção de imagens da nossa cabeça para o corpo do outro, né? Assim isso fica fora de mim, ou eu tenho a ilusão de que isso está fora de mim. Se eu achar quem são as 4 pessoas contaminadas que estão com Covid e tal, e eu as isolar e eu não chegar perto dela, né, traz a sensação para mim de que eu estou livre daquilo. Então, essa caça às bruxas, para usar um termo da Idade Média, eu acho que é muito contemporâneo, assim, era justamente essa coisa de encarnar no outro aquilo que eu quero tirar de mim. Né? Só que nós estamos falando disso, e estamos falando de um vírus, então você não tira um vírus da realidade colocando o vírus no outro. Né? Então, o perigo que a gente tem com as notificações em serra é esse efeito colateral mesmo, isso é cultural. E como a Sara diz, isso é muito complicado para mudar, mas, gente, a complicação talvez seja pelo sistema que existe, né? Pela cronificação que existe. Mas mudar isso é muito simples. Eu lembro de um ouvinte de vocês que perguntou outro dia, né? Como é que faz para mudar hábitos? E aí eu disse assim, mude, né? Então, por exemplo, quando você recebe uma foto dessa, não receba. Né? Não receba. Como que eu não recebo? Pulou lá no meu WhatsApp. Poxa, manda de volta para a pessoa dizendo, olha, não me mande mais isso. Né? Isso não está certo. É isso, assim, ou então, muito menos não compartilhe, né? Porque as pessoas vão colocando, né? E aí é só você deixar de fazer. Então as coisas precisam, num determinado momento, começar a mudar a partir das nossas ações. Não tem jeito. E isso vai acontecer muito. A gente tem, na verdade, até ontem a gente tinha 16 notificações de casos, né? Com 4 casos confirmados por exame laboratorial, por teste rápido, na verdade. Né? Então há uma investigação a ser feita e tudo mais. E esse número vai subir à medida que a gente fizer testes. Então a questão da transmissão comunitária, né, que você estava mencionando e conversando com as pessoas sobre isso, a transmissão comunitária, ela vai ser medida de que forma? Novamente, única e exclusivamente com os testes, com os exames. Então, a transmissão comunitária, ela pode sim já estar acontecendo, porque 4 casos confirmados indicam que 4 pessoas estão contaminadas e o contágio é muito fácil, é muito simples. É muito difícil a gente manter as medidas de isolamento. Então, essas 4 pessoas, muito provavelmente, já contaminaram muitas outras pessoas e as pessoas que foram contaminadas por essas pessoas contaminaram outras pessoas que contaminaram outras. Então, é de uma projeção, gente, exponencial isso. Não tem condição da gente ficar esperando que 4 casos sejam notificados. Eu sempre disse isso desde o começo das nossas conversas. A prevenção ela precisa acontecer antes. Aliás, a prevenção acontece antes. Isso não tem a menor lógica de não acontecer dessa forma. Depois, né, nós vamos ter um problema de saúde pública, que é conseguir tratar dessas pessoas que estão doentes
a depender da evolução delas. E a gente sabe que podem haver evoluções muito complicadas, ainda que o índice seja baixo. Nós não podemos também cair num discurso de achar que se de 10 pessoas, uma entra em estado grave por Covid, que a gente precisa fazer uma conta assim simples, de dizer, é só uma, né? É uma pessoa, é uma vida. A população de Serra dos Aimorés é muito idosa, né? Os jovens saem da cidade, é isso assim. Então tem muitos idosos em Serra, as famílias são muito numerosas. Você já imaginou numa casa de 2 cômodos, num barraco de 2 cômodos, uma pessoa com 7 familiares estar contaminada por Covid, como os outros 7 vão se prevenir? Isso é um problema gravíssimo. Então a gente precisa não pegar a doença, né? E antes disso, para não pegar a doença, a gente não pode circular. E estamos circulando. E muito, né? Colocamos mais ônibus, os ônibus estão lotando no período da manhã por conta das pessoas que precisam ir trabalhar, porque o comércio está aberto, né? E o segundo horário de ônibus, o terceiro horário de ônibus, que eu já senti na semana passada, está um pouco mais, com menos pessoas, mas mesmo assim são muitas pessoas indo circular, e a gente sabe que nem todas as pessoas estão indo circular por necessidades sociais estritas, assim. É uma necessidade da pessoa circular, né? É uma necessidade que às vezes pode ser sintomática, não é isso? Então, mas não é uma necessidade que a pessoa está calculando. E isso é muito grave, né? A Sara diz aqui que a gente sabe que uma única pessoa pode contaminar muitas, e é verdade, né? A gente sabe disso tudo. Tem pesquisas e mais pesquisas, tem uma experiência, e desde dezembro do ano passado, acontecendo no mundo, que delineia como que as pessoas transmitem a doença, né? E eu essa semana pensei de trazer dados, de mostrar para vocês o impacto dos números, mas eu não consegui, sabe? Eu não consegui pensar que isso seria bom agora, para nós aqui em Nanuque, aqui em Serra, porque para nós a gente precisa dar conta de ficar isolado, sabe? E eu achei até que a notificação ia ajudar um pouco isso. Vamos ver como é que as pessoas vão se comportar a partir de saberem, né? Que a questão era, preciso saber se tem caso, porque para todo lado você escutava, em Serra não tem caso, em Serra não tem caso, né? E eu sempre dizia, você não sabe, você testou as pessoas, né? Então é muito complicado, e a gente precisa agora ver como que vai ser. Assim, primeiro eu acho que é o desespero, a gente já está vendo isso, e essa ação que eu falei, né, de projeção no outro do problema. Então, os 4 contaminados, eles são quase que os culpados. Eles é que, né, assim, a pessoa, né, abraço para sua mãe, Dona Clemência, a Dilson, e fala com ela para ficar lá no KM2 aí, quietinha. E você também, se puderem. Enfim, então é uma problemática que a gente precisa ver como que vai desembolar a partir desse diagnóstico agora, sabe? Eu fico pensando assim, como que vai ser, como que as pessoas vão reagir. Felipe, o prefeito municipal de Serra dos Aimorés ontem, né, reuniu com algumas pessoas que é do comitê de crise, mas antes teve uma reunião anterior a essa, né, com a polícia militar, né? E a informação que nós recebemos ontem, no comitê de crise, é que provavelmente hoje, no final do dia, deve sair um novo decreto municipal. E nesse decreto municipal, provavelmente vai trazer a informação do fechamento do comércio às 18 horas em Serra dos Aimorés, porque nós sabemos, e essa informação circula, que à noite, né, principalmente a partir desses horários, aí, 18 horas, 19 horas, tem muito movimento em determinados bares, né, porque é o delivery, mas o delivery não acontece, a pessoa vai até o local, né, do bar, compra a bebida e acaba que fica consumindo essa bebida em via pública, enfim. Então, uma maneira que o município encontrou aí, de pelo menos tentar amenizar a situação, é o fechamento do comércio às 18 horas, né? Funciona normalmente aí durante o dia, mas às 18 horas fecha, exceto, né, o posto de combustível e farmácia.
Mas sim. acredito eu que todo outro será fechado. E também outras ações, né, que vai vir nesse novo decreto, justamente com o objetivo de tentar diminuir aí essa circulação nas ruas. Aqui na nossa comunidade, de dia tem bastante movimento, à noite, muito mais. Pois é, pois é. O que tem que funcionar, então, pelo órgão público, né, é a restrição. Nós vamos ter que cada vez colocar instrumentos de conseguir restringir as pessoas. Em algumas experiências com a pandemia, isso aconteceu de uma maneira estatizada, né? Assim, muitos países chegaram a colocar em prática o isolamento restritivo como norma do Estado. As pessoas recebiam multas se saíssem, as pessoas iam presas se saíssem, né? Tudo pela instrumentalização da lei. Eu acho uma lástima, sabe? Eu acho que a gente podia resolver isso enquanto comunidade. Hoje eu estou trabalhando no município com 9.000 pessoas, menos de 9.000 pessoas. Eu já trabalhei numa capital e eu achava que as dimensões da capital eram extremamente complicadas para a gente gerenciar enquanto agente de saúde pública. E quando eu vim para cá eu fiquei muito feliz que eu podia me aproximar da comunidade para traçar essas estratégias com as pessoas, sabe? Porque eram poucas, porque a cidade tem 1,5 km de extensão, eu conseguia andar toda a cidade, né, com meia hora, assim, cruzava a cidade a pé para conhecer as pessoas, para conhecer a comunidade, para conhecer as ruas, e eu achava que isso ia ser mais fácil. Só que a dificuldade que a gente encontra aqui é emocional, né? Assim, é subjetiva mesmo, é um problema cultural mesmo. Para você ver a presença do álcool nessas situações, estimulando as pessoas a irem até locais, a aglomerar, a ficar nos bares, a beber, que o álcool seja uma saída muitas vezes para as angústias, para o sofrimento, que o sujeito às vezes nem sabe que sente, porque o álcool vai tampando, né? Assim, tudo bem, isso acontece. Mas a gente está enfrentando um problema agora onde a gente precisa tratar disso, sabe? Aumentaram as demandas para que eu ajudasse pessoas a parar de beber. Isso aconteceu essa semana que passou, né? Me procuraram. Aumentaram as demandas de crises psiquiátricas, surtos psiquiátricos. A gente tem pacientes na cidade, pacientes de saúde mental notoriamente em crise. A gente tem que pensar como que resolve isso. Já tínhamos que pensar, já temos que pensar agora com mais peso ainda, com mais pressão ainda. Então está dificultando muito o trabalho. E aí quem está bem, gente, quem está são da cabeça, quem está bem, né, podia estar ajudando muito mais, né, se tivesse aí com essa consciência, mas o problema de quem está bem é a falta de consciência. Então é complicado. Tem muita gente mandando uns textos aí, você quer ler? Isso que você pode falar, fique à vontade aí. Eu perdi. A Sara falou de crenças, teve mais uma rolagem, eu não sei como é que faz, rola aqui. Tá, então vamos lá. Se que eu faço a leitura aqui. Infelizmente, vamos ver aqui, infelizmente na cidade de Itabira, a população não se conscientizou nada com a confirmação de mais de 400 casos em uma semana. Nossa. A maioria continua com vida normal, pelo menos eu, né, usa máscara lá, o uso de máscara aumentou. Temos aqui também a Jandira, né? Eu moro está falando que mora aqui em Brotas, e aqui o prefeito segue com o governador e continua quase tudo fechado, com apenas o essencial funcionando. É bom lembrar, Felipe, que nós temos aí várias cidades e estados acompanhando aí o nosso bate-papo, depois eu te passo essas informações. Tem vários estados aí nos acompanhando nesse momento, viu? Legal. Então, as situações em todo lugar estão assim, você pode ver, né? As medidas governamentais, elas estão diferentes em cada lugar, porque a gente já comentou isso antes, né? Do ponto de vista gerencial dessa crise,
a gente tem uma falha no projeto de governo, né? A gente está sem ministro da Saúde em plena uma pandemia. Isso, há quanto tempo hoje eu tinha os dias redondos para mostrar para vocês, que eu acho que quando a gente fala, assim, dá um som, né? Assim, tantos dias, mas eu acho que já chegamos a um mês, né? Sem ministro da Saúde, se não passamos disso. Isso é gravíssimo. Isso é uma crise institucional enorme, é uma falta de habilidade enorme, que a gente precisa reconhecer. Então, mais uma vez, Luiz, eu estou dizendo assim, que se a gente é uma cidadezinha tão pequena, e assim, a gente podia estar, nós mesmos, nós cidadãos, resolvendo isso. Resolvendo boa parte disso. Boa parte. Boa parte de uma pandemia se resolve com ações individuais. Não adianta o Estado, não adianta a saúde pelejar, não adianta se o povo não contribui. Então, eu acho que a gente podia estar resolvendo isso em comunidade. Eu estou ficando abatido, estou ficando triste com isso, assim, porque parece que, né, a gente tem um recurso muito limitado, inclusive assim, eu sou um psicólogo, né, a gente tem uma equipe muito pequena, porque a cidade é pequena, né, e a gente não consegue administrar isso tão bem quanto poderia ser. Mas eu acho que os esforços assim, que estão sendo feitos na cidade, do ponto de vista da estrutura dos gestores públicos, é interessante sim, porque a gente vê para e passo, você está dando notícia de reunião, né, de comitê de crise, de decretos sendo calculados aí para serem feitos e refeitos a todo momento, né? Então eu acho que isso é interessante, a gente vê um movimento da gestão local que é interessante, mas não tem efeito, não tem o resultado que a gente espera se a população não contribuir. Não adianta, né? Felipe, e assim, eu acho, primeiro, né, a Janice Mara falou aí da questão do uso da máscara, não é só para se proteger, mas proteger o próximo, né? Proteger as pessoas que você gosta, você ama, porque muitas vezes a pessoa está usando máscara para me proteger. Não, está usando máscara para proteger o outro, principalmente, né? Sim, porque a máscara impede que você vocifere, espalhe gotas, fluidos pela sua boca, e aí ela tampa isso, né? Ela não filtra tão bem, a maioria delas não filtra 100% o vírus e tudo, mas é mais para que você não borrife o vírus por aí. Enfim, a máscara é uma alternativa que no começo eu acho interessante, assim, lá na Itália, na Europa, quando as coisas começaram a acontecer, quando os primeiros casos vieram da China para a Europa, lá na Itália, as pessoas começaram a falar muito sobre a máscara, assim, que se a gente apontasse a máscara como uma solução, as pessoas não iam praticar o isolamento, né, porque a máscara não é prevenção 100%. Ela é extremamente necessária para que você não esparrame mais as coisas, mas ela não é 100% preventiva. Então, no começo a gente via isso, né? Tinha um debate até científico, assim, usa máscara, não usa máscara? Né? A máscara serve, a máscara não serve? As pessoas aqui não entendem, aqui eu falo assim, no nosso país, assim, elas não entenderam que a epidemia tem um fator de novidade para a ciência grande, assim, a Covid, né, o novo coronavírus, existem outros tipos de coronavírus, né, mas esse vírus era novo e que as coisas sendo novas, elas precisam ser investigadas, e elas sendo investigadas, uma medida que vale hoje não vale amanhã. Aqui as pessoas se confundem dizendo assim, vocês não sabem de nada, uma hora vocês falam uma coisa, outra hora vocês falam outra. Mas é justamente, se a gente não sabe de nada, a gente está num esforço de pesquisar, né, de acontecer esse conhecimento, porque as coisas são novidades. E aí a gente tem que entender que isso não é a fragilidade da ciência, mas sim a responsabilidade da ciência, né, que é de saber, de dar respostas para as coisas, e que as respostas vão mudando conforme as coisas vão sendo esclarecidas. Então a pandemia confundiu muitas pessoas. Muita gente dizendo, não vou usar máscara porque eu já vi alguém dizendo que não é 100% seguro. Mas aí, assim, não vou deixar de enfiar o pé na lama, né, porque não é 100%, mas na hora que cair na lama inteira, né, assim, parece uma coisa que as pessoas não conseguem fazer um cálculo mínimo para que o cálculo grande não aconteça. Elas dispensam os detalhes, e aí se cada um de nós ir dispensando esses detalhes, olha a confusão que tem. Né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre relacionamentos, onde
os caras estavam dizendo assim, nós somos 7 bilhões de pessoas, nós somos 7 bilhões de desejos. Você imagina 7 bilhões de desejos que se cruzam? Quantos bilhões de desejos, quantos trilhões de desejos não ia ser? Então, cada um tem que compreender o papel que a gente tem em sociedade interligado, sabe? É um egoísmo muito grande a gente pensar no nosso bem-estar, no nosso conforto nesse momento, né? E esse é o grande problema. Felipe, a gente tem observado aí, principalmente na rede, várias discussões de pessoas que já estão discutindo pós-pandemia, né? Como será o Brasil e o mundo pós-pandemia? Sim. Você acha que é o momento para essa discussão já? Eu acho que essa discussão ela tem local. Ela não tem data, mas tem local, sabe? Eu acho que há lugares onde certas coisas já estão superadas ou sendo superadas que as pessoas estão tendo sim que pensar. Agora, o mundo, né, a sociedade que a gente vive, ela precisa ser pensada enquanto futuro. Né? Então, eu acho que as coisas podem ser pensadas sim. Aliás, porque à medida que a pandemia tem acontecido, muitas coisas de antes, né, que a gente está dividindo o tempo aí, estão sendo tensionadas, estão sendo questionadas, as relações estão sendo questionadas, a nossa relação com a sociedade está sendo interrogada, a nossa relação com o capitalismo está sendo interrogada, sim, né, por mais que as pessoas que sejam liberais ou que têm grana, né, pensam o contrário, né, que as coisas vão voltar ao normal do ponto de vista econômico. Por exemplo, uma discussão que eu acho assim, que a gente tem um nível de envolvimento muito sintomático é essa discussão econômica. Eu escuto pessoas aqui falando, né, assim, pessoas às vezes, a minha casa é cercada por locais que as pessoas se ajuntam, tem bar, tem salão, eu fico escutando, né, captando algumas coisas e pensando assim, as pessoas estão discutindo a economia, se identificando com um modelo econômico que as oprime, né? Eu não tenho nenhum vizinho empresário, sabe? Eu não tenho nenhum vizinho sequer microempresário. As pessoas estão discutindo o seu sustento com uma lógica que não é delas, é uma lógica patronada, é uma lógica de pessoas que têm mais grana do que elas, né? Então, como é que você vai discutir economia se você está tendo que pensar agora em como que você mesmo vai se sustentar? Né? Então fica uma coisa, assim, as pessoas acham isso, não sei, admiram isso, e aí vão atrás disso, né? A gente já falou, Tony, as semanas que passaram teve um protesto, né? E aí eu recebi uma foto de uma notícia que dizia assim, empresários invadem a prefeitura. Empresário, gente, sabe? Eu fiquei pensando, o que é empresário? O que é isso? Quem é esse cara? É um cara que tem grana? É um cara que tem empregados? Eu sou funcionário público hoje, por exemplo. Eu não tenho nenhum empregado. Nem nunca tive. Assim, mas assim, eu não sou um patrão, mas você é um patrão, então qual a discussão que você está fazendo? Sobre o seu negócio? Sobre a economia do ponto de vista daquilo que você quer que se sustente? Ou a gente está discutindo uma alternativa econômica para a sociedade? E a gente tem, Luiz, muitos países fazendo muitas coisas numa direção muito interessante. Muitos. O Brasil está na lista de exclusividades de algumas ações durante a pandemia. Por exemplo, o Brasil recusou um pacto com a OMS para a fabricação da vacina do Covid, que está acontecendo entre os países da Europa e Estados Unidos. E o Brasil, se não me engano, foi um dos únicos que recusou, junto com Rússia e Israel. Então, assim, é uma atitude diplomática que faz a gente pensar em como que a gente está levando as coisas. O vizinho da gente, a Argentina, está tendo uma conduta exemplar em relação à pandemia. A gente vê as notícias. Exemplar no sentido de que o Estado deu todo o suporte necessário. Todo o suporte que a gente imagina aconteceu na Argentina. Tem 2 amigos lá que moram lá e estão dizendo isso para mim assim, de viva voz, sabe? As pessoas precisaram ficar em casa porque tem um vírus circulando na sociedade. Se elas ficassem em casa, elas não iam mais trabalhar. Se elas não fossem mais trabalhar, elas não iam ter como se sustentar. O Estado as isentou das contas básicas, né? Fez um pacto com as imobiliárias, fez um pacto com o setor privado, de aluguéis, de congelamentos, de subsídios,
são estratégias estatais. E aí as pessoas aqui, as pessoas pobres, discutem assim, mas nós somos um país pobre. Gente, nós somos um país pobre. Há pouco tempo, a gente era a 8ª economia do mundo. Há pouco tempo, né? Há alguns anos atrás, a gente era a 8ª economia do mundo. A gente tem os cofres públicos hoje sendo usados de uma maneira corruptiva, que a gente sabe. A gente sabe que os gastos com propaganda são a prioridade do governo. A gente sabe que a corrupção está na lavagem de dinheiro, os grandíssimos salários que a gente paga para os políticos nesse país. As 11 fortunas do país, 11 pontos de contração de renda, 11 pessoas, né? Se Serra dos Aimorés tivesse 11 milionários, o que a gente não estaria fazendo, cair, né? Felipe, vai cair a nossa live, pela sua dura... Esse tempo é limitado. Tá finalizando, mas a gente volta para a gente fechar. Só deixar ela tá bom. concluir aqui. Dá para voltar? A gente pede a comunidade para continuar, dá, se não voltar. Porque o Instagram tem tempo, né? As nossas lives aí tem tempo, pessoal. É a segunda parte aqui do nosso bate-papo com o Felipe. Daqui a pouquinho ele vai chegando aqui no nosso Instagram para que possamos aí dar continuidade aqui para a gente fazer aí fechar esse assunto. Sim. Beleza, voltamos, Felipe. Sim. Isso. Pois a gente estava falando de futuro e você perguntou, né, se era o momento. Eu estava dando um exemplo da Argentina, estava falando um pouco do nosso país, como a gente está lidando com as coisas. Luiz, a questão para mim tem se desenhado desde que eu vim para a Serra dos Aimorés em torno de uma palavra, assim, estratégia, sabe? Eu vim de um lugar onde era possível fazer muitas outras coisas, né, assim... coisas diferentes, coisas mais avançadas, diga como quiser, assim, né? Mas outras coisas eram possíveis em outros lugares. E o que é possível aqui, né? Foi a pergunta que eu comecei a me fazer. Teve muito entrave, né? Teve mesmo, porque assim, tinham coisas que precisavam mudar. As pessoas conhecem meu trabalho hoje em dia por isso, assim, né? Porque a gente abraçava essas questões todas da perspectiva de mudança. Nunca trabalhei no SUS sem acreditar que o trabalho era para transformar a realidade. Assim, eu vivo dizendo isso. Então, é possível a gente falar de futuro, é animador quando a gente fala de futuro até. Se a gente pudesse discutir aqui as ideias que os outros lugares estão tendo, mesmo que a gente não acredite que essas ideias vão funcionar aqui, não é para isso, a gente não quer importar nada. A gente quer sentar e dizer assim, o que dá para fazer? Olha, tal lugar está sendo feito isso. Por exemplo, tem bairros em Belo Horizonte que os amigos montaram uma rede solidária de compras para os idosos. Então, os idosos não podiam sair de casa na região onde eles moravam. Eles montaram uma rede para poder fazer as compras uma vez por mês de uma forma organizada, com as pessoas indo até o supermercado de maneira reduzida e voltando e fazendo a distribuição das compras, das listas de compras para os idosos que não podiam sair de casa. Então, eu penso assim, que se a gente é um lugar tão pequeno, né, a gente podia se organizar comunitariamente de outras formas. Um dia eu estava entrando no ônibus e um senhor foi impedido de entrar porque tinha mais de 60 anos, sim. Pelo decreto, pela medida sanitária, né? Foi muito tenso, para o motorista isso foi muito tenso. Eu vivo falando da situação do ônibus aqui, porque eu acho que a gente precisa se solidarizar muito com aquele cara que está lá, né, e tal. E aí eu até conversei um pouco assim da janela com o senhor, falei assim, olha, mas não dá. E ele falou assim, moço, mas eu moro sozinho, como é que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma compra, eu não posso passar fome e tal. Eu falei, mas o senhor não tem um amigo, não tem alguém que pode... Não, e tal. Eu falei assim, mas como, gente? Como assim? Então a gente não tem solidariedade por aqui? É isso? Será que é isso? Né? Pode ser que a gente seja um lugar mais egoísta, um lugar onde as pessoas não conseguem ajudar dessa forma, ou não conseguem nem pensar em como podem ajudar, né? Porque a questão da gente ter problemas em Serra é uma questão universal, mas a questão da gente não ter soluções é uma questão cultural, sabe? Sim, é uma questão que a gente precisa sentar e conversar e dizer como é que resolve. E é muito difícil. Quando acontece alguma gravidade na saúde
em que eu participo, a gente tem dificuldade de sentar todo mundo, de todo mundo participar das decisões, né? Da gente pensar soluções, aí eu acabo ficando num lugar assim, você dá a resposta pra gente. Não, não, e o dia que eu não estiver aqui, né? Assim, como assim? Eu não quero entrar nesse lugar também, eu não tenho a menor pretensão disso. Eu acho que as coisas têm que acontecer por todos, né? Então, é complicado demais. A gente pode falar de futuro, sim. Talvez a gente marque, então, o próximo tema. A gente vive sempre marcando temas e as coisas escorregam, mas às vezes a gente marque. Vamos fazer uma live do futuro semana que vem. Vamos falar do futuro pós-pandemia, sim. Mesmo que a gente não tenha entrado ainda nesse clima. Mas acho importante, acho que anima um pouco também. Acho que a gente pode pensar. Não estamos prevendo nada, não temos condição de fazer cálculo correto de nada, de futuro nenhum. Porque as coisas estão estáveis, a gente não sabe como que vai funcionar, né, para todo canto, mas a gente pode calcular, pode prever, pode traçar perspectiva, pode sonhar, por que não? Senão a gente não se anima, né? Então talvez a gente possa falar disso, né, na próxima. Sim. Felipe, eu queria que você fizesse uma análise aí, né? Eu recebi a ligação do nosso ex-prefeito aqui de Serra dos Amoreiras, Célio Alves Pinto, né? Ele me ligou essa semana. Eu atendi, até perguntei se ele queria falar ao vivo, ele disse que não, mas disse, Luiz, eu passei, né, ele passou por uma cirurgia, tudo mais, ele já é uma pessoa também de uma certa idade, ele que já administrou esse município aqui em 4 momentos, e ele fez o pedido, assim, não haveria possibilidade de falar menos sobre isso, né, sobre essa questão de pandemia, falar menos desses acontecimentos e talvez levar um pouco mais de mensagens de otimismo, né, para que a gente possa ficar um pouco mais animado. Ele falando ele, no caso dele, né, que já é uma pessoa que, né, tem alguns problemas de saúde, está aí no processo de recuperação, está em casa praticamente quase que sozinho e tudo mais, não está recebendo visitas. E ainda vem um bombardeio de informação, não só pela Aimorés FM, porque aqui é muito pouquinho, a gente fala muito pouco sobre isso e acaba que a nossa programação é bem dinâmica, né? Tem muitos assuntos e tal, mas em algum momento precisamos falar. Então, a pergunta é necessário que se fale mesmo sobre isso ou, na verdade, essa é uma informação que não deveria ser tão assim, explorada, digamos assim? Eu nunca vou me posicionar dizendo que falar é prejudicial a algo, sabe? Jamais. Eu sou um profissional que se articula pela comunicação, no sentido comunitário, e que tem função de escuta. Então, eu escuto palavras o tempo inteiro. As pessoas falam, né? Minha mãe tinha essa questão comigo, mas como que você vai ser psicólogo, ficar ouvindo tanta coisa? Né? Assim, isso é uma questão para nós. Assim. Tem uma técnica para isso. A gente recomenda até na pandemia, a psicologia recomenda que a gente filtre, né, as informações. Sobretudo em relação às fake news, que eu acho que é um fenômeno que vem ganhando força notoriamente, publicamente, desde 2018, por aí, né, 17, 18, mas que é muito prejudicial, né? Porque divide a gente vê uma coisa falsa e daqui a pouco a coisa verdadeira escapa e você não sabe o que é falso, o que não é, né? Então isso divide muito, as fake news são muito prejudiciais à nossa saúde mental, mas a informação, primeiro que tem uma questão de responsabilidade, vem um carro da funerária de novo. Primeiro que tem uma questão de responsabilidade. Não, você imagina, assim, eu acho que tem que ter menos isso, sabe? Isso aqui que eu acho que tem que ter menos. Mas, enfim, eu acho que vocês têm um trabalho informativo que é responsável, já deu para conhecer, já conheço, já sinto isso, e, portanto, não acho que ouvir a Aimorés FM nesse momento de pandemia, sobre a pandemia, seja prejudicial. Eu acho que vocês têm até um cuidado muito grande e tudo mais. E, além do mais, é um canal de voz da comunidade. Né? Assim, isso é interessante demais, essa nomeação que vocês fazem, porque é um lugar de expressividade, que, na verdade, as pessoas precisam usar mais, né, Luiz? Assim, precisam ir até aí mesmo, entrar na rede, conversar, mas não acho que seja o momento da gente desviar a informação. Eu sugiro para essas pessoas que
que estão realmente muito abarrotadas com isso, surgiram certas técnicas, assim. Primeiro, não ouça, se você não dá conta, né? Assim, mas existe muita necessidade de ser falado, mas não ouça. Né? Agora, assim, um veículo importante desse na cidade e nós estamos passando por um momento muito grave. Agora, outra coisa é como as pessoas recebem a informação. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm a condição, estrutura de receber certas informações, ao desespera e tudo mais, mas nem por isso acho que a gente tem que deixar de dizer. O que talvez a gente possa fazer, então, assim, nessa intenção da próxima live, é falar do mundo pós-pandemia mesmo, dessas projeções. Eu acho isso animador, né? Acho que a gente pode dizer isso e ter um efeito, assim, das pessoas pensarem, que eu já vi, assim, ah, mas aqui não dá para fazer isso, aqui não dá para fazer isso. Gente, então tá aí o que dá, né? E talvez a gente possa pensar. Então, eu acho muito saudável sempre conversar, falar, até que a gente encontre a solução das coisas pela palavra, porque quem cala, né, vai adoecendo, quem não fala age, né, a ação que engole a fala muitas vezes é sintomática, a violência vem disso, vem de não falar, né, a doença vem de não falar, e escutar muita coisa está te adoecendo, então desliga o rádio, ouve uma música, ouve um livro, mas dispensar esse canal tão importante que é a rádio, desperdiçar esse lugar de fala sobre a pandemia, eu acho ruim, não recomendo não. E para fechar aqui, nós ainda temos alguns minutos, quando nós falamos de falar, a rede social é o lugar certo para me desabafar e jogar tudo lá o que eu penso e o que eu acho sobre tudo e sobre todos? Não, assim, muitas pessoas que não têm condição de falar ou não têm, não têm capacidade ou muito jeito, vão expressando as coisas na rede social e essa expressão às vezes é desmedida. Eu recomendo mesmo a desintoxicação de rede social. Eu até ia pontuar isso aqui na live em algum momento, porque meu Instagram pessoal foi o Instagram que eu usei para entrar nas lives, depois eu tive que fazer um profissional para separar um pouco as coisas. Então esse Instagram que eu estou aqui ao vivo hoje é um Instagram do psicólogo, e eu vou estar lá, inclusive, para receber vocês, receber os directs, receber as solicitações. Muita gente falou assim, você não me aceitou no outro. Não, o outro é pessoal e o Instagram é um registro de imagens. Eu uso o Instagram dessa forma, então as pessoas que veem o Instagram são pessoas que eu escolhi para ver outras coisas, assim, né? Que não da minha profissão. E aí é um uso, a gente vai aprendendo, né? Assim, a rede social hoje é um local muito inseguro, né? Você está ali permeável de todo jeito, então eu recomendo que você não se exponha. Eu acho que o município tem, a população de Serra tem muita relação com o Facebook, assim, uma relação sintomática, sabe? A doença é expressa de uma maneira muito ruim, a morte é colocada ali de uma maneira muito ruim, a treta, a briga, né, a chacota. Isso a gente vai ter que estabelecer mecanismos enquanto sociedade para regular isso, gente. Já existem, viu? Né? Divulgar as fotos de uma pessoa que foi supostamente diagnosticada com Covid é crime, né? É crime. A Secretaria de Saúde se posicionou, inclusive, citando a lei. Né? Isso é crime. Então, a rede social é muito perigoso. Vamos conversar entre nós, vamos ficar expondo as coisas dessa forma. Desintoxiquem, cuidado com fake news, isso é um absurdo. Tem coisas que a gente lê que são absurdas, são obscenas, Luiz. Não vale a pena nem de dar palco, nem de comentar, nem tô achando graça mais, assim. Sabe? Tô ficando muito chateado porque atrapalha o trabalho da gente e mata, sabe? Mata as pessoas, faz as pessoas se matarem, inclusive, né? Então é muito perigoso. A gente tem que ter muita responsabilidade com rede social, tá? Assim, fica a dica. Felipe, agradecer aí a sua participação aqui. Cauã, tem como falar as cidades aí que estão nos acompanhando? Para a gente fechar aqui as cidades que estão nos acompanhando aí, nesse momento, via aplicativo. Vemos Barueri, Itabira, comentário aqui. Porque aí tem aqui no aplicativo também. Sim, da rádio, né? Isso, no aplicativo da rádio. A gente deixa, né, esse agradecimento que eu acho importante registrar. E nesse momento, Nanuque, né, nos acompanhando via aplicativo. São Paulo. Teixeira de Freitas. Vitória Espírito Santo. Teófilo Otoni. Prado. Mucurici.
e São João del Rei, né? Cidades Ó, aí que chegamos na nos praia, acompanhando. chegamos até na praia. A possibilidade, então, da gente falar sobre esse assunto, então, pós-pandemia, aí na próxima Sim, semana, São vou Pedro, fazer. São Pedro, ó, São Pedro. São Pedro, né? Eu vou tentar organizar um pouco mais a fala, porque assim, a gente deixa livre e tal, é muito legal, Sim, sim. mas vou trazer umas coisas boas, né, para o Célio, é Célio, o moço hoje Será que o eu esqueci. Espinho, nosso ex-prefeito. Pede ele para ouvir que a próxima live vai ser boa, então vai ser com Legal, então. perspectivas boas, né? A Ele gente está pede ele sempre na para, sintonia. convida ele para ouvir que vai ser bom na próxima. A gente vai trazer coisas boas como soluções possíveis, tá? Felipe, então, combinado. Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no Isso. Instagram e convidamos a todos, né, para ficar na sintonia. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. 104,9 Noréia FM, agradecendo aí a paciência e a audiência. Você acompanhou aí nosso amigo Felipe, né, ao vivo aqui no nosso Instagram, né, ele conversando aí com a nossa querida comunidade. Nós agradecemos aí a sintonia de várias cidades, em vários estados aí. O nosso muito obrigado. Nós tivemos que fazer uma interrupção, né Felipe, porque aconteceu aí que no Instagram tem um determinado tempo, né? Fechou esse tempo, tem que salvar e para que, né, possamos dar continuidade. Olha, é importante você estar nos acompanhando aí, se você quiser, né, claro, e lá no YouTube tem lá, né, o nosso canal Luizão Pressão, nosso canal Luizão Pressão lá no YouTube, e você pode estar se inscrevendo lá no canal. A gente precisa de uma certa quantidade de inscritos, tá? Para que possamos iniciar aí um trabalho lá no YouTube, um trabalho diferenciado lá no YouTube. Tá joia? Nós estamos nos organizando aí para migrar lá para o YouTube. Então, você que está na sintonia aí, vai lá, tá? Fazendo um favor, lá no YouTube, pesquise lá Luizão Pressão, o canal Luizão Pressão, tá joia? Encontrando lá, se inscreve lá no canal, porque logo, logo nós estaremos iniciando um trabalho lá no YouTube. Combinado? Beijinhos para vocês aí no Instagram e até daqui a pouco.